No Brasil, há muitas décadas, foi adotado nas escolas primárias o método socioconstrutivista de educação. Para o método socioconstrutivista, só existem dois elementos em jogo. Um é o aluno e o outro é o mundo, que é o objeto. Então você tem o sujeito e o objeto. Então, tudo que é preciso fazer é deixar o aluno, o sujeito, diante do objeto, para que ele espontaneamente vá aprendendo e criando as estruturas. Por abstração, ele vai aos poucos compreendendo, fazendo as generalizações, né? No fim chega lá a obter toda uma concepção organizada do mundo a partir do mero experimento espontâneo. Bom, acontece o seguinte, eu vou explicar uma coisinha para você, e depois no curso que eu vou dar aqui eu vou explicar com mais detalhe. Como é que você faz para ensinar uma criança a gramática da língua? Você vê, se for por tentativa e erro, quer dizer, você não dá regra nenhuma, e o nego vai pela combinação de palavras que ele mesmo vai fazendo, ele vai ouvindo, ele vai aos poucos obtendo por abstração as regras gerais. Para que isso fosse possível, coitado do aluninho precisaria ter a capacidade abstrativa de um Aristóteles, o gênio lógico-matemático de um Leibniz, e a tenacidade científica do Charles Darwin, tudo combinado. Ou seja, é impossível fazer isso. Bom, então tentemos o método contrário. Damos primeiro as regras e ele vai se esforçar para aplicá-las. Impossível. Por quê? Para compreender as regras, para compreender até o sentido dos termos gramaticais, ele já precisaria ter um domínio da língua que supõe exatamente o domínio da gramática. Então, porra, não dá para ir pelo método indutivo, nem pelo dedutivo. Então, fudeu, a educação é impossível. Então, é para isso que existe a figura do mediador, do professor, sem o qual o aprendizado é impossível. Impossível. Esse mediador faz o quê? Se houvesse uma ciência da educação, se a educação fosse uma ciência, então ela obedeceria, vamos dizer, a regras estritas e bastaria aplicá-las, tá certo? Assim como, sei lá, para você fazer um remédio, você vem na prescrição certinha, você vai fazer o remédio de acordo com aquelas regras, ele vai funcionar daquele jeito. Mas a educação não é uma ciência, a educação é uma arte, uma técnica. Então, na arte, a ciência, o que a ciência faz? A ciência pega vários fenômenos aparentemente heterogêneos e os reduz à unidade de um princípio. Preste bem atenção. A técnica ou arte faz exatamente o contrário. Quando você cria um objeto técnico, como por exemplo um computador ou um papel impresso, o que você faz? Você está juntando elementos que não são regidos por nenhum princípio comum. Você imagina aqui, por exemplo, um simples papel impresso, né, um produto técnico. Quais são os elementos que compõem isso aqui? Né? No mínimo 3. Você tem a língua no qual o negócio está escrito, você tem a tinta no qual foi impresso e você tem o papel. É possível existir algum princípio comum que explica ao mesmo tempo as regras da gramática, a fabricação da tinta, né? A química da tinta e a fabricação do papel? Não. Então são coisas heterogêneas, teoricamente irredutíveis. Irredutíveis a uma teoria comum. Não pode haver uma teoria comum dessas 3 coisas. Estão acompanhando? Para você fazer um computador, você precisa do quê? Você precisa, no mínimo, você precisa do código binário, né? Do plástico que vai compor aqui o corpo do computador, né? E da medida das teclas que são ajustadas pelo tamanho do dedo humano. A tecla não é deste tamanho e nem desse tamanho. Ela é a medida do dedo humano para poder ser teclada. Então, pergunto eu, existe algum princípio científico comum que explica ao mesmo tempo o código binário, a anatomia do dedo humano e a química do plástico? Não. São coisas absolutamente heterogêneas. O que a técnica faz? A técnica junta tudo isso, não numa unidade teórica, mas numa unidade material. Isso quer dizer que a racionalidade da técnica é o contrário da racionalidade da ciência. Tá certo? Espero que tenha entendido, não dá tempo de explicar muito. Tá certo? A arte ou técnica é justamente a habilidade de você sintetizar num produto material, ou numa técnica material, elementos que são teoricamente heterogêneos e irredutíveis a uma racionalidade comum. A educação é precisamente isso. Então isso quer dizer que a arte ou técnica é a habilidade de você chegar a um resultado racional mediante meios que são meio racionais e meio irracionais. Então não há um controle completo do processo. Quem quer que tenha acompanhado a fabricação de um produto, desde a sua concepção originária até o seu fracasso ou sucesso do mercado, você sabe que o processo não é muito controlado, é tudo meio assim, né? É que nem você pintar, já viu pintar o céu com aquarela?
Né? Em tinta a óleo você vai dando pincelada. Na aquarela não, você molha o papel, joga 2 gotas de tinta e fica mais ou menos assim para ver se sai um céu. Né? Então, a educação, como qualquer técnica, é mais ou menos assim. Então, isto quer dizer que você depende não só da presença do mediador ou professor, mas da criatividade dele. Ele fazer esse arranjo, vamos dizer, entre as disponibilidades pessoais do aluno, que são incontroláveis, tá certo? E o objetivo que ele quer chegar. Por exemplo, ele quer chegar, fazer o sujeito entender as regras da aritmética elementar, ou as regras da gramática, tá certo? Então, ele tem que fazer uma ponta entre o irracional e o racional. Isso é dificílimo. Então, isso quer dizer, a presença do professor, a presença do mediador é o elemento central da educação, porra. Agora, toda esta escola que foi adotada no Brasil há 50 anos, que vem esses filhos das putas, esse Jean Piaget, Emília Ferreiro, Vygotsky, Paulo Freire, todo esse bando de charlatães vigaristas, porra. Ensina assim, o ensino pode ser diretivo, você tem que deixar o aluno solto ante o objeto. Então ele fica lá solto ante o objeto chamado linguagem, ele ouve as pessoas falar, e ele mesmo vai montando por abstração na cabeça dele, né, as regras da gramática, e no fim ele produz lá a gramática metódica da língua portuguesa do Napoleão Mendes de Almeida. Porra, é claro que isso é impossível. Acontece que as crianças educadas assim, não é que elas não aprendem gramática, elas ficam numa confusão e de uma inépcia mental terrível, 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 terrível. Você pega hoje um jornal, eu hoje mesmo estava lendo a primeira página da Folha de São Paulo. Você tem uns 20 erros de gramática na primeira página de um jornal, porra. Isso quer dizer que os profissionais de idioma não sabem mais de idioma. Né? E as pessoas assim, elas não conseguem raciocinar, não conseguem diferenciar os bugalhos. Elas vivem numa espécie de pasta mental, que eu chamo da síndrome do piu-piu. Né? Aquele negócio, o fato está na cara dele, de, pô, será que eu vi um gatinho? Eu vi um gatinho, não vi um gatinho. Fica todo mundo assim, porra. Então, agora, quando a pessoa é assim, do ponto de vista intelectual, o que passa a predominar na conduta dele? A impulsividade. Não sendo capaz de articular as coisas racionalmente, ele tem que seguir o quê? O que sobra. O que sobra é o primeiro impulso que vier. Então você cria uma geração de jovens burros, impulsivos, violentos, né? Que hoje você sabe que, por exemplo, ser professor numa escola primária ou secundária é um risco que você corre. Não teve aquele caso, os caras botaram fogo no cabelo da professora, e daí veio lá a Secretaria de Educação não deixar punir o rapaz. Não pode, né? Prejudicar o aprendizado deles, tem que deixar os coitadinhos. Agora, teve uma menina que correu para ajudar a professora, para apagar o fogo. Esta teve que sair da escola, por quê? Porque os alunos queriam bater nela. Então, a única castigada foi a menina que fez o bem. E é assim que estão sendo educadas as crianças brasileiras. Educadas por quem? Por outros idiotas que também aprenderam no método socioconstrutivista e são analfabetos, impulsivos, violentos. Todo o nosso Congresso praticamente é constituído de gente assim. A Dilma é assim, porra. Vocês não enxergam isso? O Lula é assim. Toda essa gente é fruto do quê? O método socioconstrutivista aliado à pressão da nova ordem mundial que quer, né, empastelar todos os valores da civilização sem saber o que vem depois. Agora, você imagina, por exemplo, pessoas que têm 60, 50, até 50, 60 anos, né, foram educadas numa sociedade onde você tinha vários símbolos de autoridade. Você tinha a igreja, você tinha os tribunais, você tinha o exército, você tinha a polícia, você tinha os professores. Agora não, a autoridade está sendo transferida. Você apaga todos os critérios de hierarquia e vai surgir naturalmente uma nova hierarquia. Quem é a hierarquia agora? É o mensalão, é o movimento gaysista, é um bando de mulher histérica, são os narcotraficantes e bandidos que são intocáveis. Então você está criando uma nova hierarquia baseada no quê? Na cleptocracia, no banditismo, na loucura. É isso que estão fazendo, gente. E você quer saber, não existe um livro para descrever o processo. Em qualquer país normal, quando há mudanças sociais, aparecem imediatamente livros produzidos pelas universidades descrevendo o que está se passando, analisando, para que as pessoas saibam qual é a situação e possam tomar suas decisões. No Brasil não tem um trabalho sobre isso. Pergunta para mim, existe algum trabalho sobre este fenômeno da violência contra os professores nas escolas? Não tem nenhum. Zero. Então, tudo acontece. No Brasil, tudo virou segredo, porra.
todos os processos sociais, todos os processos históricos no qual vocês vivem, no qual vocês estão imersos, não dá para falar, não dá nem para expressar em palavras, não há instrumentos linguísticos para expressar e descrever. Vocês estão entendendo o hospício no qual essa gente está metendo vocês? Ou seja, o empreendimento total dessa gente no poder é absolutamente criminoso. É a total destruição das condições morais e intelectuais mínimas da coexistência humana. Então você pergunta, por que chegou a 50 mil homicídios por ano? Por causa disso, meu filho. Por que no Brasil hoje, por exemplo, você não pode... Imagina assim, um casal namorado, né, estacionar o carro num parque para namorar, para trocar, dar uns amassos. Você vai ser assaltado ou morto, porra. Todo mundo tem medo de fazer isso hoje. A pessoa tem medo de ficar em casa. E você acha que isso é coincidência? Não, meu filho, esses processos sociais não acontecem assim. Não, as coisas têm uma conexão. Então, você pode relacionar isso a esses dois fatores. A destruição dos princípios civilizados, destruição premeditada. Que o pessoal da nova ordem mundial manda fazer. E o brasileiro, mais do que depressa, o brasileiro é um puxa-saco. Por natureza, você quando não tem critérios próprios, você não tem tradição, você não tem valores, você não tem crença estabelecida, você se torna o quê? Um puxa-saco. Porque como não existe autoridade abstrata na sua mente, a autoridade das leis, a autoridade dos 10 mandamentos, a autoridade de Deus, só existe a autoridade pessoal presente. Então o cara que chega e fala grosso, você se senhor, marque depressa. E acreditando, eu preciso fazer isso porque senão eu não vou ser moderno, eu vou ser quadrado, as pessoas vão falar mal de mim. Então esse bando de puxa-saco que tem no Brasil está destruindo o país, porra. A coisa é muito séria, é muito grave. Você chega até, por exemplo, nas Forças Armadas, a oficialidade das Forças Armadas está percebendo isso? Fala, claro que não. Eles percebem um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas estão mais preocupados, sabe, com o aumento do seu salário e com a sua aposentadoria. Porque quando a situação da sociedade é confusa, nebulosa demais, o que acontece? Cada um reflui para o círculo da sua experiência pessoal imediata e só enxerga aquilo e acha que é possível. A pessoa até diz, vamos desistir de tudo, nós temos que cuidar de nós mesmos. Isso você não percebeu que é impossível, idiota? Quer dizer que se você não sabe não é capaz nem mesmo de apreender o sentido do que está acontecendo na sociedade, como é que você vai dirigir sua vida dentro dela? Quer dizer, agora nós vamos cuidar dos nossos problemas pessoais só da nossa vida pessoal, do nosso interesse pessoal. Então é o seguinte, você vai tapar os olhos, você não quer saber onde você está, e você acha que agindo às cegas no meio dessa confusão, você vai chegar a alguma coisa. Então daí você vai ter uma coleção de fracassos cada vez pior, e quanto mais as pessoas fracassarem, mais elas vão se apegar àquele círculo restrito da experiência imediata e achar que estão sendo muito realistas por isso. Ou seja, é o hospício completo, gente. É nisso que vocês estão vivendo. E existem responsáveis. Responsáveis é Dirceu, responsável Paulo Freire, responsáveis são esses educadores nacionais metidos pra caramba, tá entendendo? Que vinham com aquelas teorias, que eu vi a origem de tudo isso, gente. Eu trabalhei nas revistas de educação da Editora Abril, Fundação Vitor Chico, que era o canal por onde esses luminares da educação, né, pregavam o socioconstrutivismo, essa porcaria toda, e acabaram implantando isso no Brasil e destruindo milhões de inteligências. Eu vi isso começar, gente, eu já sabia no que ia dar. Naquela época eu já li aquilo e falava, esses caras são absolutamente loucos. Né? Então o Jean Piaget era idolatrado. Digo, olha, ali no meu livro Jardim da Aflição, eu escrevi 3 páginas sobre o Jean Piaget e falei, o Jean Piaget é incompetente. Ele não enxerga um palmo dentro do nariz. E um dia eu vou escrever mais sobre o cara. Entendeu? Quer dizer, muito metido, muito sofisticadíssimo, porém incapaz de captar a realidade das coisas. Então, pelos frutos conhecereis. Está aí. 40, 50 anos de educação piagetiana, Paulo Freireana, Vygotskiana, Emília Ferreiriana, tá dando essa merda que deu.